Bom, vamos dar início à apresentação do nosso trabalho sobre análise cinesiológica do movimento de agachamento, da disciplina de Cinesiologia 1, com o professor Aderbal Silva Aguiar Júnior, e com os discentes Érica, Emily, Ellen, Isadora, Lisiane e Luiz Carlos. Vou falar um pouco sobre a história do agachamento. Essa ilustração data de 3500 a.C., uma ilustração encontrada numa tumba egípcia de um oficial. Os autores Levinson e Christensen, em 1999, escreveram em Histórico do Agachamento que o levantamento de peso como atividade complementar de aquisição de capacidade física como força, potência e velocidade é utilizado desde 3.500 anos antes de Cristo. Mas foram os gregos que foram os pioneiros e que desenvolveram esses treinamentos com pesos, conforme o autor Koster em 2007. Utilizavam pedras que foram mais tarde substituídas por barras com sinos de cada lado da barra. Não há indicações de como o levantamento de pesos do chão era feito. Porém, em 2040 a.C., na tumba do príncipe Bagti, no Antigo Egito, ilustrações demonstram o levantamento de arranque de uma mão ou de balanço, tipo swing. Os hititas, entre 1600 e 1200 a.C., promoviam competições de levantamentos de pedras. O agachamento já deveria ser realizado nessa época, porém não existem dados arqueológicos da forma de sua execução. Tendo em vista que inicialmente eram utilizadas pedras, a forma de levantá-las deveria ser parecida com a modalidade conhecida como pedras de Atlas, que atualmente é realizado nas competições de Strongman e CrossFit. O agachamento, como conhecemos, foi introduzido por Eugene Shadow em sua publicação Shadow's System of Physical Culture. Desde então, esse exercício em particular tem sido considerado como o exercício de referência para treinamentos de membros inferiores. Na figura 4 a gente pode ver o Henry Stiebel levantando, fazendo um agachamento com um enorme peso sobre as costas. Agora falando sobre os músculos envolvidos durante o agachamento. Durante a fase concêntrica do exercício vai ocorrer os movimentos de flexão plantar, extensão dos joelhos e do quadril. Para que esses movimentos ocorram, os músculos do grupo tríceps sural, quadríceps e glúteo máximo atuarão de forma então dinâmica. Já durante a fase excêntrica do exercício, vai ocorrer os movimentos de dorsiflexão, flexão do quadril e dos joelhos. Esses movimentos vão ser então produzidos pela resistência somado com a força gravitacional. Em resumo, quem vai produzir os movimentos de dorsiflexão, flexão do quadril e do joelho vai ser então a resistência e não o trabalho muscular. E nesse momento do exercício, os músculos isquiotibiais, os quadríceps, os glúteo máximo e também o grupo dos tríceps sural vão apenas se contrair para realizar então um freio excêntrico. E para que isso ocorra, vai ter então uma ação dinâmica dos músculos tríceps sural para realizar então o movimento de flexão plantar. Já o grupo dos quadríceps vão se contrair para realizar o movimento de extensão dos joelhos. E por fim, o glúteo máximo, então, com a participação dos isquiotibiais, irão se contrair para produzir o movimento de extensão do quadril. E além dessas articulações envolvidas de forma dinâmica, durante o agachamento livre com a barra, as articulações da coluna vertebral também vão sofrer uma tendência de movimento. Como a resistência vai estar na direção vertical e no sentido de cima para baixo, a tendência então é que ocorra uma flexão da coluna vertebral. Os benefícios do agachamento vão muito além de tornear as pernas e os glúteos, igual a maioria das pessoas que fazem o agachamento pensam. Durante o agachamento, também trabalhamos o core, que são as musculaturas estabilizadoras do tronco, e dependendo da variação, até os membros superiores também.
Ele também melhora a mobilidade de tornozelo e joelhos, gera estabilidade de joelhos, né? Um joelho instável traz diversos problemas, além de arriscar o surgimento de patologias e lesões. E uma solução simples é fazer o agachamento. Ele também ajuda na prevenção de lesões, pois algumas causas, né, são as fraquezas muscular, desequilíbrio, falta de estabilidade ou mobilidade, ou até um core pouco ativado, né? E o agachamento trabalha todos esses pontos. Ele também ajuda a melhorar a postura, pois trabalha os músculos eretores do tronco e melhora os movimentos de marcha também. Então, vamos falar sobre os tipos de agachamento. Lembrando que o agachamento ele é um exercício que possui muita variação e, dependendo da variação, faz com que a gente trabalhe diferentes grupos musculares. Começando então pelo agachamento livre, tá? Ele é um agachamento que também pode ser usado diversos materiais auxiliares, como banco, halteres e barra. Também o agachamento isométrico, que nada mais é do que você ficar em uma posição fixa de agachamento durante um período de tempo, tá? Ele pode ser realizado de forma livre ou também na parede, a famosa cadeirinha, e também usar os materiais auxiliares como a bola. Também possuímos o afundo, que também é conhecido como avanço. O agachamento sumô, que ele é semelhante ao agachamento livre, porém ele é realizado com os pés mais afastados. O sumô ele também pode ser feito com ou sem peso, ou também no auxílio do Smith. Também possuímos o agachamento búlgaro, o agachamento com salto, que é um exercício que auxilia na resistência cardiorrespiratória. E para dificultar esse tipo de agachamento, ele pode ser realizado em cima do bozu, por exemplo, com a parte redonda para cima, ou até mesmo o bozu invertido. Também possuímos o agachamento com auxílio da bola, usando a bola medicinal e lançando ela contra a parede para cima. Esse exercício ele é chamado de wall ball. Ou até mesmo realizar um agachamento livre apenas segurando a bola. E existem diversos outros tipos de agachamento. Lembrando que, independente do tipo de agachamento que você for realizar, fazer sempre com uma supervisão de um profissional. E para aqueles que possuem uma consciência corporal melhor, sempre realizar de maneira correta para evitar lesão. Bom, para fazer uma melhor análise, a gente escolheu os membros inferiores para serem analisados. Na vista frontal, a gente tem a fase excêntrica, ao agachar, onde a gente pode observar uma pequena rotação externa do quadril e no tornozelo uma pequena inversão, já que o osso calcâneo ele faz uma movimentação para fora. Já na vista sagital, a coluna faz uma flexão, já que ela se movimenta para frente. O quadril faz a flexão de quadril, o joelho faz uma flexão de joelho e o tornozelo faz uma dorsiflexão. E esse movimento ele é de cadeia cinemática fechada. A fase concêntrica do agachamento é o movimento de levantar ou endireitar o tronco, fazendo a extensão das articulações. Durante o movimento, realiza-se a contração dos grupos musculares do quadríceps, bíceps femoral, glúteo, semitendinoso, semimembranoso, estabilizadores e abdominal. Para então ocorrer a ação primária do movimento, fazendo com que o corpo volte para a posição bípede. Ocorre então a extensão e a rotação da articulação do quadril e a extensão das articulações do joelho. Então, esse foi o nosso trabalho. Obrigada!